Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso e chegou a hora de aprendermos sobre as ETFs, né? As famosas ETFs, também chamadas aí de fundos de índices, né? Os Exchange Traded Funds, que nada mais são do que um tipo de fundo, um tipo de classe de fundos de investimentos que vão aplicar em índices de mercado, né? Que vão replicar os índices de mercado. E as ETFs, elas têm muita força lá fora, né? As ETFs é um mercado gigantesco lá fora e aqui no Brasil vem ganhando força também. Vamos aprender um pouquinho sobre as características dessas ETFs. Como o próprio nome já diz, ela é também chamada de fundo de índices. Por que fundo de índices? O que é um fundo de ações? Aplica em a maior parte em ações. Fundo de renda fixa? Aplica em renda fixa. E o fundo de índice aplica a maior parte do seu patrimônio líquido em índices de mercado. Então, um fundo de índice, uma ETF, ela busca replicar o índice de mercado. Como assim, Lucas? Bom, vamos lá. Eu trouxe como exemplo aqui o nosso índice Bovespa. Tá? Só lendo aqui rapidamente que as ETFs, né, os ETFs, as Exchange Traded Funds, também conhecidos como fundos de índices, é uma classe de cotas do tipo aberta, negociada em bolsa, o que é uma novidade aqui pra gente, né? Porque a gente já viu que classe de cotas do tipo aberta geralmente não tem negociação no mercado secundário, mas essa é uma classe que é do tipo aberta e que permite a negociação no mercado secundário e que investe, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em ativos com objetivos de replicar a performance de um índice de mercado. Por exemplo, um benchmark. Então, qual que é o nosso principal índice de mercado aqui no Brasil? É o nosso índice da nossa Bolsa de Valores. Então, existe um índice que ele mostra pra gente como a nossa bolsa está performando. Então, se eu quiser saber se a bolsa está subindo ou a bolsa está caindo, eu entro lá no site da B3 e coloco lá Índice Bovespa, que é um índice da nossa Bolsa de Valores. Então, para saber se a bolsa está subindo ou caindo, eu olho esse índice. Só que esse índice ele é formado por várias empresas, né? Para a gente saber se a bolsa está caindo ou está subindo, a gente tem que pegar quase todas as empresas da bolsa, né? De acordo com o peso de cada uma e saber a rentabilidade diária de cada uma para saber se elas em conjunto estão subindo ou estão caindo, né? Então, o índice nada mais é do que uma carteira teórica de empresas da nossa bolsa, né? E aqui nesse caso eu estou falando do índice Bovespa. Só que para eu replicar esse índice, vamos supor que eu queira investir em algo que replique esse índice. Eu estou vendo que a bolsa está subindo, por exemplo, e eu quero acompanhar essa alta. Só que existem, sei lá, centenas de empresas na nossa bolsa. E aí eu não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar ações de todas as empresas, né? Aqui eu teria que comprar, tá vendo que o nosso índice Bovespa é Ambev, B3, Bradesco, Banco do Brasil, BB Seguridade, CCR, Petrobras, Santander, enfim, todas as empresas estão aqui. E para eu replicar esse índice, eu precisaria criar uma carteira que tivesse 4,7% de Ambev, 10,9% de Vale, 2% de Lojas Renner, 5,1% de Petrobras. Olha o trabalho que ia ser eu fazer isso. Então existe um fundo de investimento que ele replica exatamente isso daqui. Então quando você compra cotas de um fundo de investimento que replica o índice Bovespa, você está comprando uma ETF que é chamada de BOVA11. Né? Ela replica exatamente isso daqui. Então ela faz isso para você. Tem um gestor lá que vai comprar exatamente isso daqui. E a função dele, a função desse fundo, é replicar exatamente a performance desse índice, dessa carteira teórica. Então você, como investidor, pode comprar cotas de BOVA11, que você vai estar comprando, vai estar acompanhando o Ibovespa. Se o Ibovespa subir ou se o Ibovespa cair, as suas cotas vão se valorizar ou se desvalorizar, tá? Assim como existem outros tipos de índices também. Nós temos índices das 50 maiores ações da bolsa, nós temos índices das 500 maiores ações dos Estados Unidos. E cada uma tem um ETF, né? Tem um fundo de investimento que busca replicar um determinado índice. Tem o índice da taxa de juros, tem índices de renda fixa também, não é só renda variável não, tá? Existe um índice chamado, por exemplo, LFT-S11. Inclusive eu tenho algumas cotas desse ETF. Esse fundo de investimento, né, esse ETF, ele compra somente LFT. Só que ele compra LFT de vários vencimentos. Então, ao invés de eu chegar lá e sair comprando LFT de vários vencimentos, eu compro a LFT S11, né, que é o Tesouro Selic ali, né, que é o título pós-fixado ali do governo, né, que a gente conversou lá atrás.
Então, existem diversos índices. Ó, esse Small 11, por exemplo, é o índice de Small Caps, né? É o ETF de Small Caps. Então, ele busca replicar aquela carteira, né? Small Caps são empresas de baixa capitalização na bolsa. Então, ele pega as empresas que têm menos capitalização na bolsa e replica a variação delas. Tá bom? E aí, pessoal, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender algumas características desse fundo. Tá? Estes fundos, eles são listados em bolsa, ou seja, se você quiser comprar cotas de um fundo de investimento de índices, né, os ETFs, você vai lá no seu home broker da sua corretora e aí você compra cotas, né? O lote mínimo, né, é uma cota, né? Claro que dependendo do ETF você tem até isso disponibilizado em regulamento, mas quando você está no mercado secundário, o lote padrão é uma cota, isso daqui é questão de prova, tá? As cotas são do tipo aberta, mas aí, pessoal, é o que eu falei para vocês. Quando a gente aprendeu lá classe de cotas do tipo aberta, a gente viu que eu podia entrar e sair no fundo a qualquer momento, né? E as cotas do tipo fechadas, eu vendo as minhas cotas no mercado secundário, eu negocio minhas cotas no mercado secundário, no mercado de bolsa, por exemplo. Só que os ETFs, eles possuem classe do tipo aberta, classe de cotas do tipo aberta, porém, eles podem ter suas cotas negociadas em bolsa também, tá? E existem algumas regras, por exemplo, e se eu quiser resgatar, será que eu consigo resgatar minhas cotas direto com o administrador? Existem algumas regras específicas que vão constar no regulamento, tá? Tem fundos que eles colocam uma limitação, né? Você só consegue resgatar direto com o administrador se for a partir de 100 mil cotas, se for a partir de 20 mil cotas. Então, existem algumas limitações, algumas regras específicas, tanto para comprar e vender cotas diretamente do administrador. Mas essas cotas podem ser e são normalmente negociadas no mercado secundário, no mercado de bolsa, tá? O fundo, como ele tem um objetivo, qual que é o objetivo do fundo? Replicar a performance de um índice. Se ele quer apenas replicar, ele não pode cobrar taxa de performance e ele é um fundo passivo, né? É uma classe de cotas de gestão passiva. E por isso ele só pode usar derivativos para hedge, tá? Derivativos somente para proteção. Aqui não é hedge somente para proteção, é derivativo somente para proteção, né? Então é vedada a operação de alavancagem nos ETFs, tá? E não possui come cotas. E toda a metodologia, por exemplo, igual aqui, ó, eu estou mostrando para vocês a composição de uma carteira teórica, né? De um índice de mercado, que é o Ibovespa. Isso daqui tem que estar disponível para a gente gratuitamente na internet. Então, qualquer índice de mercado precisa estar disponível gratuitamente na internet para que o fundo consiga replicar a performance daquele índice, né? Não pode existir uma ETF que replica um determinado índice que não esteja disponível no mercado a metodologia de cálculo daquele índice, né? Então, ele precisa estar disponível na internet. Beleza. Agora vamos falar sobre a tributação. Tributação das ETFs. Existem as ETFs de renda variável e existem as ETFs de renda fixa, como eu disse, né? As ETFs elas podem replicar índices, por exemplo, voltados para renda variável, por exemplo, mercado de ações, ou pode replicar, assim como eu disse, o mercado de renda fixa também, né? Ela pode comprar títulos de renda fixa, que é o caso de Juro 11, que é o caso da LFT-S11, né? Caso de ETFs que replicam o IMA-B, o IMA-S, né? Todos aqueles índices que a gente viu lá na renda fixa, existem ETFs que buscam replicar aqueles índices. Então, se você quiser replicar aquele índice, você compra cotas de ETFs daqueles índices, tá? Então, quando eu estou falando de uma ETF de renda variável, o imposto de renda é de 15% no resgate, recolhido pelo investidor via DARF, atenção, e não tem aquela isenção de 20 mil não, tá? Vendi menos que 20 mil. Só porque eu vendi em bolsa de valores menos que 20 mil, não necessariamente eu vou ter a isenção. Nesse caso aqui das ETFs, é sempre de 15%, tá? Agora, eu posso fazer day trade também com ETFs, né? Eu posso comprar e vender cotas de ETFs dentro de um mesmo dia. E aí, nesse caso, 20% de imposto de renda, tá bom? Só que, para facilitar, se não for dizer o contrário, né? Para dificultar, a Receita chegou e falou assim, olha só, se você quer comprar ETFs de renda fixa, você não vai ser tributado a 15%. Senão seria muito fácil. E era o que até acontecia, tá? Na época que eu comprei LFT-S11, ela era tributada como 15%. Olha só, isso aí é uma atualização até. Só que quando você vai investir em títulos públicos lá, você tem a tabela regressiva, né? Então até ficaria melhor comprar LFT-S11 do que comprar lá o próprio Tesouro Selic,
né? Então a Receita Federal falou assim, pera aí, se você estiver comprando ETFs de renda fixa, você vai ser tributado de acordo com essa tabela regressiva aqui. Ah, mas é a tabela regressiva da renda fixa? Não, é uma outra tabela regressiva, que provavelmente você não vai precisar gravar isso na sua prova, tá? A Ambima vai colocar lá no material de apoio, se ela colocar, tá? Só para trazer aqui para vocês que existe uma outra tabela para tributação de ETFs de renda fixa. E aí, dependendo do prazo de repactuação da carteira daquele fundo, não é nem o prazo de permanência, não. É o prazo de repactuação da carteira. Repactuação nada mais é do que os ativos de renda fixa, eles são títulos de dívida. E essas dívidas, elas são muitas vezes renegociadas. Esses títulos, por muitas vezes, por exemplo, no caso das debêntures, eles sofrem repactuações, né? Eles têm novas condições com o tempo. Dependendo se isso constar na cláusula lá do regulamento daquele título, ele pode ter repactuação. Então, esses títulos de renda fixa, quando sofrem repactuação, eles têm um prazo para isso. E dependendo do prazo de repactuação daquela carteira, você vai ser tributado de determinada forma aqui, né? Se for até 180 dias, 25%. Se for acima de 720 dias, 15%. Tá bom? Então, os ETFs de renda fixa, eles têm uma tabela regressiva própria, conforme o prazo médio de repactuação da carteira, tá? E aí, nesse caso, é retido pela instituição financeira. Não é retido nesse caso, não é você, investidor, que vai emitir uma DARF, até porque você não está negociando isso no mercado de bolsa. E permite a compensação de perdas também. Você consegue compensar prejuízos com cotas de ETFs. Entendidos? É isso, pessoal. Sobre ETFs, é isso que vocês precisam saber. Muita atenção aqui ao patrimônio líquido mínimo, né? 95%. Ele deve comprar ativos que replicam a performance de um índice. Atenção a esses detalhezinhos aqui também, tá? Ele é um fundo aberto, apesar de poder ser negociado em bolsa. Lote padrão uma cota, não possui come cotas. Ele é um fundo passivo, tá? Tributação tem de renda variável e renda fixa, tá? Dependendo se for day trade ou swing trade, né? Isso muda a tributação aqui na renda variável. Renda fixa tem a tabela própria e assim por diante, tá bom? Façam bastante exercícios, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos fazer um exercício agora, que vem caindo em prova até recentemente. E vejo vocês então na nossa próxima aula. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima.